Olá, estamos começando o segundo episódio da Arquitetura em Casa e o tema do nosso programa de hoje é Quero construir, por onde eu começo? Então a gente vai trazer aqui algumas informações importantes sobre o início desse processo, o que é um projeto e como funciona a aprovação. Mas tudo isso de uma forma bem fácil para quem está pensando em construir ou já começou até a se programar ou tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esse universo. Também vamos ter o nosso momento de descontração aqui com o quadro Arque com as Consequências, onde a gente comenta algumas soluções malucas que o pessoal inventa por aí quando não recebe uma boa orientação. Também tem a dúvida do pessoal que está participando com a gente pelas redes sociais e no final uma super dica de obra da nossa convidada de hoje. A gente volta em 15 segundos. O programa Arquitetura em Casa é uma realização da Associação Movarc em parceria com a TV Rio Preto. O Grupo Movarc, ou Arquitetos em Movimento, surgiu há 4 anos quando alguns colegas de profissão decidiram se reunir, uma vez por mês, para trocar informações, experiências e também confraternizar. Com o passar do tempo, o grupo foi crescendo, ganhou novos membros, virou uma associação e hoje está conquistando um espaço muito legal aqui no local. Entre outras atividades, o Grupo Movarc desenvolve ações sociais voltadas para instituições carentes, organiza viagens para feiras, eventos e também palestras sobre arquitetura. O programa vai ao ar 2 vezes por mês e sempre vai ser apresentado por um trio de arquitetos. Eu sou Marcos Araújo, @VivreArquitetura, e hoje estou acompanhado das minhas colegas Isabela Uliana, @UlianaCangini, Arquitetura, e Milena Cury, @NenaArquiteta, tudo junto. E aí, tudo bem, meninas? Tudo bem, Marcos. Beleza? Então, vamos começar nosso bate-papo? Sim. Beleza. O tema de hoje é Quero construir, por onde eu começo? Se vocês pudessem responder essa pergunta de uma forma bem rápida, com poucas frases assim, igual no Twitter, o que vocês diriam? Você primeiro, Milena. Eu indico sempre procurar um profissional, um arquiteto, porque, assim, vamos dizer, 80% das pessoas que me procuram, elas não sabem nem dizer o que elas querem. Então, o arquiteto vai conseguir direcionar de acordo com as necessidades da pessoa e indicar o melhor caminho, desde uma compra de um terreno até a idealização do projeto. E você, Isa? Bom, eu acho que a Milena resumiu bem, né? Contratar um arquiteto é realmente o primeiro passo, né? Ou pelo menos procurar entender o que você quer. Isso já é meio caminho andado, né? Para você começar a construir. Beleza, ótimo. Bom, é difícil, né, responder isso assim de uma forma tão resumida. Na verdade, antes de qualquer construção ou projeto, a primeira coisa que precisa é existir um cliente, né? E digamos que esse cliente age como a maioria e como as meninas disseram, e por medo ou por vergonha ainda não procurou um profissional. Então, gente, o primeiro passo é esse daí. Procurem um arquiteto que vocês vão, com certeza, encontrar alguém bacana e bem preparado para te orientar. Tá bom, agora você já fez isso e o arquiteto ou arquiteta vai começar o seu projeto. Mas o que ele ou ela precisa saber? Isa, explica pra gente, por favor, o que é um programa de necessidades? O que é importante para o cliente passar para você poder desenvolver o projeto feito especificamente para aquela pessoa? E como você faz para registrar essas informações? Certo. Bom, para começar, o programa de necessidades ele é uma lista de todos os itens que o cliente quer no seu projeto, né? Todos os ambientes, quantos quartos, se a casa vai ser térrea, tudo que ele realmente quer nesse ambiente e quais as particularidades de cada ambiente. E para começar, eu peço sempre para a pessoa me trazer algumas imagens de referência, de casas que ele já viu, que ele gosta, de obras prontas, até de ambientes internos, para a gente entender como é que a pessoa quer a sua casa, né? E na primeira reunião, eu sempre aplico um questionário que eu já tenho formulado, né, para cada tipo de projeto. E nesse questionário tem várias perguntas, como que tipo de casa ele vai querer, quantos ambientes, qual é a rotina, quantas pessoas vão morar nesse ambiente, qual que é o espaço que a pessoa mais utiliza. É muito importante, né, esse primeiro contato com o cliente, a gente ter todas essas informações para poder iniciar o projeto, porque isso faz com que o projeto seja adequado para cada cliente. Cada pessoa é diferente, então esse primeiro contato é muito importante para atender todas as necessidades dentro do projeto. Ótimo, legal. Então, na verdade, o mais importante é você poder conhecer a pessoa mais a fundo. Isso. Entender os hábitos dela, a rotina, esse tipo de coisa.
Isso. Beleza, perfeito. Bom, depois disso, com o programa de ambientes na mão, o próximo passo então seria conhecer o terreno. Em grande parte dos casos, quando o cliente procura o arquiteto, o profissional, ele já tem um terreno. Então a gente faz o possível para poder conciliar as expectativas dele com aquela realidade. Mas no caso de quem está vendo a gente agora e pretende construir, mas ainda não comprou um terreno, Milena, que características são mais importantes na avaliação desse cliente, na hora que ele vai poder escolher entre opção A, opção B, o bairro A ou B, o que ele deve avaliar no terreno? Quais são as características mais importantes? Marcos, uma vez que o cliente vai fazer isso sozinho, sem o acompanhamento de um arquiteto, e como eu disse, ele não tem ideia ainda do formato, da tipologia da casa que ele quer fazer, o ideal é que ele procure por terrenos que não sejam muito acidentados, né, que tenham um desnível muito grande de um lado para o outro, porque vou falar de topografia, porque senão, por fim, de duas uma, ou você tem que adequar o projeto para aquele terreno cheio de desníveis, ou você acaba tendo que mexer demais no terreno, ou tirar muita terra, ou colocar muita terra, fazer arrimo, contenção, e isso acaba gerando um gasto que na cabeça do cliente ele às vezes nem imagina que possa ter. Então, seria procurar por terrenos mais regulares possíveis. Certo. Então quer dizer que você acredita que a forma do terreno, as dimensões, a topografia interferem no custo final da obra? Sim, interferem porque como o cliente não tem esse conhecimento de normas, de questão de insolação e a questão técnica mesmo de execução, se ele não se atentar pelo menos para esse detalhe de topografia, pode ser que ele tenha um gasto aí que ele não estava imaginando mesmo. Extra. Muito importante isso. Bom, então, a parte dessas características físicas do terreno, né? Tamanho, dimensões, quais são as normas que o projeto deve obedecer e onde as pessoas conseguem acessar essas informações? Onde elas podem buscar essas informações? Responde pra gente, por favor, Isa. Bom, toda cidade ela tem as suas normas construtivas que elas são ditadas pela prefeitura, né, pela comissão de obras da prefeitura de cada cidade. No próprio site da prefeitura, né, toda a população consegue acessar essas normas, né? A cidade ela normalmente é dividida em zonas, né, regiões que agregam vários bairros. Cada região dessa ela tem normas construtivas específicas. O que vai mudar? Você vai poder construir somente residências, comércios, indústrias, dependendo da região. Cada região tem recuos diferentes, que recuos, para quem não sabe, são as distâncias mínimas entre as construções vizinhas. Vai ter diversas normas, né, que você tem que respeitar, que o arquiteto tem que levar em consideração na hora de fazer as construções. Tá certo, gente. É importante a gente sempre se lembrar que as normas existem para poder definir um pouco melhor o crescimento da cidade, né? Às vezes um bairro que não está muito preparado para muita gente, para muitos prédios, por exemplo, pode ter um problema de trânsito no futuro, pode ter um problema na hora de ter a captação de esgoto, na hora de acontecer a coleta de lixo. Então, por isso até que existem essas diretrizes que vão determinar mais ou menos como é que vai ser a ocupação e o crescimento da cidade. Para ilustrar melhor isso que a gente está falando aqui e o que a Isa explicou para nós do zoneamento, a gente tem um exemplo, que é o mapa de zoneamento aqui de Rio Preto, que dá para a gente entender mais ou menos como é que é feita essa divisão. Vamos dar uma olhada. Lá, agora a gente está conseguindo ver o mapa, está numa escala bem pequenininha, aí está a cidade inteira, e vocês conseguem ver que ele está separado em várias cores, né? Tem várias regiões e dentro dessas regiões tem várias cores. Para cada uma dessas cores existem coeficientes específicos. Então, na área central, por exemplo, você pode adensar um pouquinho mais, pode fazer edifício de habitação vertical, multifamiliar, né, com várias pessoas. Enquanto mais para as zonas periféricas, para as áreas periféricas, aí você já tem zonas mais residenciais, você pode ter algum tipo de permissão para comércios, né? Nas áreas de distrito industrial também, você consegue ter fábricas, você consegue ter indústrias, consegue ter empresas. Então, é aí que a gente vai conseguir ver essas informações do que pode ser feito em cada lugar, em cada bairro e como tem que ser o projeto, né? As diretrizes para isso. Legal. Muito bom. Agora, então, a gente vai fazer um intervalinho bem rápido
e depois a gente volta com a nossa conversa para falar um pouco mais sobre o projeto e o processo de aprovação na prefeitura. Mas primeiro a gente vai testar os nossos conhecimentos de arquitetura com o quiz, mas essa tá bem fácil. A primeira pergunta do nosso quiz de hoje é: o que significa pé direito na linguagem da arquitetura? Todo mundo aqui com certeza sabe, né? As alternativas são: opção A, uma parede reta; opção B, é que dá sorte entrar na casa sempre com o pé direito; a opção C é a distância entre o piso e o forro, ou o teto; ou a opção D é porque a maioria das pessoas são destras. A gente volta com a resposta logo depois do intervalo. PO Móveis e Estofados. Conforto e estilo em toda a sua casa. Os móveis e a decoração dão aquele toque especial que seu ambiente precisa. E tudo é feito sob medida. Venha visitar nosso showroom completo. Acesso pela marginal da rodovia Washington Luiz, na entrada de Mirassol. Ligue 17 3242 4080. Estamos de volta com Arquitetura em Casa. E antes de retomar nosso bate-papo, tem a resposta do quiz. Para você que já esqueceu a pergunta, eu vou repetir. O que significa pé direito na linguagem da arquitetura? As alternativas foram: A, uma parede reta; B, é que dá sorte entrar na casa sempre com o pé direito; C, é a distância entre o piso e o teto ou forro; ou D, é que a maioria das pessoas são destras. E aí, já sabe? A resposta certa é a alternativa C. Pé direito é uma expressão da língua portuguesa muito utilizada em arquitetura e engenharia, e ela indica a distância do piso até o teto. O pé direito duplo, por exemplo, é quando você dobra a altura padrão de uma casa em um ou mais ambientes para dar uma sensação maior de amplitude. A curiosidade desse termo é a palavra pé, que na verdade não quer dizer a parte do corpo, mas sim a unidade de comprimento, que corresponde a mais ou menos 30,5 centímetros, certo? Voltando ao nosso tema de hoje, que é: eu quero construir, por onde começo? No primeiro bloco, a gente explicou o que é um programa de necessidades e também falamos um pouquinho sobre as características mais importantes na hora de escolher um terreno. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto, começando pela primeira etapa, que é o anteprojeto. A Isa separou um trabalho e vai explicar melhor pra gente um pouquinho. Vamos ver a imagem? Isa, explica pra gente, por favor, o que é um anteprojeto, o que a gente está vendo aí, é uma planta, né? Bom. E que informações que ela carrega, o que a pessoa consegue ler e interpretar desse desenho? Certo. O primeiro passo, após definido o programa de necessidades, é iniciar o projeto. E a primeira etapa é o anteprojeto. Essa aí que eu trouxe é um exemplo, né, de anteprojeto de uma residência térrea. O que é o anteprojeto? É um estudo em planta baixa, que é um desenho bidimensional. Você vê nele as dimensões e a composição de todos os ambientes que está sendo proposto pelo arquiteto. O anteprojeto ele contém todos os itens que foram pedidos no programa de necessidades pelo cliente. E nele você consegue ver todas as dimensões dos ambientes, você consegue ver a disposição dos móveis dentro dele, o que cabe em cada ambiente. E é muito importante esse projeto ser explicado corretamente nessa primeira reunião. E o cliente não pode ter vergonha de falar tudo que ele queira falar, todos os comentários sobre esse projeto, porque a partir dele que vai ser feito as próximas etapas. Então, esse primeiro projeto ele precisa estar bem redondinho, exatamente da forma que o cliente quer.
para não ter depois, nas próximas etapas, muitas mudanças, porque isso acarreta em gastos, acarreta em prazos mais longos. Então, esse primeiro anteprojeto ele precisa ser perfeito, né, vamos dizer assim, para passar para a próxima etapa, que é o projeto aprovativo. Certo, então para dar continuidade no anteprojeto, que é esse desenho que a gente viu, o cliente precisa estar satisfeito com essa proposta inicial que você apresentou para ele. Exatamente, ele pode pedir quantas alterações ele quiser, a gente vai fazer essa primeira reunião, demorar o tempo que quiser, ele vai pedir tudo que ele queira alterar e nós vamos fazer uma segunda proposta e vai apresentar novamente. A hora que tiver tudo certinho, aí sim nós podemos passar para a próxima etapa. Legal. E digamos assim, que o cliente aprovou essa planta, ele está satisfeito com a proposta que você mostrou, mas ele está em dúvida ainda sobre a fachada, como vai ser, mais ou menos a cor da casa, que são as dúvidas que o pessoal sempre tem e as questões que eles normalmente gostam de responder primeiro, certo? E aí, como é que você faz? Aprovou essa parte, qual que é a próxima etapa? Tem algum exemplo para a gente ver? Sim, eu trouxe um exemplo de maquete eletrônica, certo, que é a segunda parte dessa primeira etapa ainda de anteprojeto. Lá, a gente está vendo agora a imagem, então essa é a maquete eletrônica. Isso, essa é a fachada dessa residência que eu trouxe a planta para vocês. Certo. O que você consegue ver de diferente da planta do anteprojeto para a maquete eletrônica? Na maquete eletrônica já é um 3D, não é mais bidimensional. Você consegue ver as volumetrias dessa casa, você consegue ver os materiais que foram empregados e ter uma ideia de como vai ficar na realidade mesmo. Então, muita gente tem dificuldade de ver em planta. É muito importante também, então, essa segunda etapa, que é a fachada, a maquete eletrônica. E também o cliente pode pedir as alterações necessárias para que depois fique certinho na próxima etapa da execução do projeto. Perfeito, entendi. Eu acho que tem mais uma imagem para a gente ver da maquete eletrônica. Isso, aquela era a frente da casa, né? Esse é o fundo, né? Mostra a varanda, que a varanda aí foi feita em estrutura metálica e vai ter um pergolado. E dá para você ver também nessa imagem um recuo lateral, que é uma das normas que a prefeitura pede, como eu já tinha explicado anteriormente. Então aí, gente, esse corredor na lateral da casa, que normalmente todas as casas têm, esse é o recuo, tá? E aí esse daí tem que seguir a diretriz da prefeitura. Legal. Deu para entender, então, que o projeto vai sendo construído pelo arquiteto junto com o cliente. E aí, quando ele está satisfeito com o resultado, o profissional pode aí, sim, dar continuidade nos desenhos e desenvolver os demais projetos e reunir os documentos que ele vai precisar para aprovação. Essa fase de aprovação ela é muito importante porque é quando a prefeitura avalia se o projeto está cumprindo as leis. E também, quando sai o alvará, significa que a prefeitura autorizou a obra. Agora, a Milena vai mostrar para a gente, então, um exemplo bem legal desse tipo de projeto que a gente chama de aprovativo. Vamos dar uma olhadinha na imagem? Pessoal, esse é um modelo de prancha padrão da prefeitura aqui de São José do Rio Preto. Como vocês podem observar, é um desenho mais técnico, não tem a parte de mobiliário, mas ele contém todas as informações técnicas que a prefeitura exige para avaliar se o projeto se enquadra nas normas municipais de construção. Então, você tem áreas dos cômodos, você tem taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, que é o espaço que a casa ocupa no terreno, você tem os recuos que já foram falados aqui, e entre outras que são importantes para a prefeitura validar. E importante ressaltar, como a Isa disse, que esse projeto ele é feito em cima do estudo. Então, é muito importante que o estudo esteja redondinho, para que não tenha mudanças, porque isso depois acarreta em reaprovar esse projeto na prefeitura por conta de mudanças que foram feitas durante a obra sem a aprovação ou consentimento do arquiteto. Certo, Mi. Então, aproveitando que a gente está falando do aprovativo, explica para a gente um pouquinho, rapidamente, como é que é o processo de aprovação na prefeitura. É muito complicado? É muito difícil? O cliente consegue fazer isso sozinho ou ele precisa ter o suporte de um profissional? Você acaba precisando do suporte, é necessário, porque você tem a questão da responsabilidade técnica, ou seja, o projeto ele é assinado por vários profissionais. O arquiteto assina normalmente a parte do projeto de arquitetura e pode assinar a execução. E tem que reunir, compilar uma série de documentações que normalmente o arquiteto tem a expertise de conferir
e dar entrada e certificar que o processo não vai voltar por falta de informação ou por falta de documento e acompanhar esse processo até a liberação do alvará. Perfeito, maravilha. Meninas, obrigado pela apresentação de vocês e parabéns pelo trabalho. Aqui a gente tem que ser muito objetivo, mas você aí de casa, se ainda não conseguiu entender direito algum desses conceitos ou desses processos, segue a gente lá no Instagram, @movark_, e envie para nós as suas dúvidas. Agora é hora da gente descontrair um pouquinho, eu tô vendo que vocês estão um pouco tensos aí. A gente tem o nosso quadro Ike com as consequências e é agora que a gente vai ver aquelas soluções geniais que o pessoal inventa por aí, geralmente por conta própria, né? Falta de um suporte profissional adequado. Vamos ver a primeira imagem que a gente separou agora de hoje. Ah lá, quem quer descrever essa pra gente? Vocês acham que precisa de algum comentário ou ela é autoexplicativa? Comentários. Normalmente essas imagens que a gente traz no Arque com as consequências, elas são autoexplicativas, né? Nessa daí a gente consegue ver que o pessoal aproveitou para a água da pia para o mictório, né? Aí você já consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo ali. Vamos ver a próxima. E essa daí, ó. Gente, não tem nem como justificar uma coisa dessas, né? Esse caminho tá... salto com obstáculo, né? É pra treinar salto com obstáculo, essa é boa. Aí tem o atalho ali do lado, se de repente você não tiver condição de conseguir pular, né? Com certeza a grade veio depois do caminho. Esse daí é um banheiro compartilhado? Esse aí é pra quem não quer privacidade, né? Não, quem odeia privacidade, né? É o grupo do WhatsApp. Essa daí não é pra quem não gosta muito, essa é pra quem odeia privacidade. E eu acho que ela tá inspirada na tendência do coworking, do co-housing, né? Tem o co-banheiro, digamos. Né? Ainda se for o co número 1 para banheiro masculino, ainda tá bom. É o número 2 que é o difícil. E essa daí? É para treinar hiking ou escorregar, né? Escorregador. É um escorregador. Eu achei que fosse uma rampa, gente, mas tá claro para nós que é um escorregador. Essa daí dá pra tacar bastante sabão. Não, é escorregador, gente. Não é rampa. Gente, olha, essa daí me lembra uma coisa importantíssima. A gente sempre fala aqui não. A gente sempre fala entre nós e com os nossos clientes sobre acessibilidade. O pessoal fica muito bravo de ter que fazer rampa. Geralmente, né, os empresários não conseguem entender por que eles têm que fazer uma rampa tão grande, tão comprida. Mas é isso, gente. Acessibilidade não é só para a cadeira de rodas. Também atende cego, atende gestante, idosos, né, mulheres com carrinho. Então não dá para ter uma rampa dessa daí. Uma coisa dessa não tem condição. Tem mais alguma? Vamos lá. Gente, essa daí é uma situação perigosíssima. Alguém de vocês duas já teve que solucionar um problema desse tipo ou não? Não, ainda bem que não. É muito perigoso isso, gente. A construção no alinhamento da rede elétrica, isso pode gerar um princípio de incêndio, um curto. Para dar um problema, precisa de muito pouco, tá? E para fazer isso daí, eles tiveram um trabalho enorme. Então, eu não consigo nem explicar direito o que passou na cabeça de quem fez essa construção. Tem mais alguma? Ah, não. Essa daí já é outra coisa. Essa daí vai pro final. Depois a gente vê ela de novo. O bom aqui é que a internet ela é uma fonte inesgotável de maluquice desse tipo, né? Só dá uma pequena insegurança de repente aparecer um trabalho nosso lá, né? A gente vai ter que falar que é fake news. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa agora para um intervalo rapidinho. E antes, claro, que tem pergunta do quiz para você ficar pensando enquanto isso na resposta. Vamos lá. A segunda pergunta do nosso quiz é: o que é cobogó? As 4 alternativas são: letra A, um estilo de arquitetura do interior brasileiro. Alternativa B, o mesmo que elemento vazado. Alternativa C, é sinônimo de oca indígena. Ou alternativa D, o nome de um paisagista famoso do passado. A gente já volta do intervalo com a resposta do quiz, rapidinho.
Móveis e Estofados. Conforto e estilo em toda a sua casa. Os móveis e a decoração dão aquele toque especial que seu ambiente precisa. E tudo é feito sob medida. Venha visitar nosso showroom completo. Acesso pela marginal da rodovia Washington Luiz, na entrada de Mirassol. Ligue 17 3242 4080. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa e a resposta do quiz. Antes do intervalo eu fiz a seguinte pergunta: o que é cobogó? E as alternativas foram: letra A, um estilo de arquitetura do interior brasileiro; letra B, o mesmo que elemento vazado; a letra C, sinônimo de oca indígena; ou D, nome de um paisagista famoso do passado. E a resposta correta é a letra C. É isso? Letra C, não, letra B, gente. Cobogó é sinônimo de elemento vazado. É uma peça geralmente feita de concreto que possibilita a melhor ventilação e iluminação no interior da residência. A gente quase estragou a resposta lá, ó. A imagem do cobogó é essa daí. Acabou escapando enquanto a gente falava das outras do Arque com as consequências. Esse nome de cobogó, ele vem da junção da sigla, é uma sigla, né, na verdade, com algumas sílabas dos nomes dos engenheiros que inventaram a peça, que se chamavam Coimbra, Bockmann e Góes, e inventaram isso daí mais ou menos por volta dos anos 1930, tá bom? Para concluir nosso bate-papo sobre o tema de hoje, que é quero construir, por onde eu começo? Nós vamos agora responder uma pergunta enviada pelo pessoal que segue a gente lá no Instagram, @movark_. Se você ainda não segue a gente, entra lá rapidinho e envia sua dúvida. Vamos ver a pergunta de hoje. Ao contratar pessoal para execução da obra, é melhor contratar um pedreiro ou uma equipe? Uma equipe, né? Uma empresa, no caso. Quais são as vantagens e desvantagens? É uma dúvida importante, gente. A Milena vai responder para nós. Marcos, eu não vou nem dizer que é melhor nem pior. É como se você fosse dono de uma empresa e você precisasse contratar uma pessoa. O que você analisa? Normalmente é um currículo. Então, você tem que ter referências dessa pessoa que você vai contratar. E como tudo na vida, tudo tem prós e contras. No caso de você contratar um pedreiro, é uma mão de obra normalmente não registrada, a qualificação técnica é de experiência de vida, e você acaba tendo que, muitas vezes, estar disponível para atender a sua obra, sair para comprar um saco de cimento, enfim, e às vezes sua obra corre o risco de parar por falta de material. Mas isso não isenta de ter que ter um responsável técnico pela obra. No caso de contratar uma construtora, é mão de obra registrada, você tem um contrato, você se respalda em um monte de normas, como, por exemplo, acidente de trabalho, enfim. E você consegue, às vezes, se programar melhor. Então, é uma questão realmente de você analisar as opções e ter referências do trabalho de quem vai contratar. Perfeito, gente. Então, a resposta é essa. Referência, busquem isso. Tá? Respondida essa questão, para encerrar o programa de hoje, a gente tem uma dica especial que a Isa gravou lá na obra pra gente ver. Vamos dar uma conferida rapidinho. Oi pessoal, hoje eu tô aqui numa obra residencial que eu fiz o projeto. Aqui é uma garagem, tá? A casa ela já estava pronta, ela foi financiada pela Caixa e sem a garagem e sem a varanda. Então agora a gente tá fazendo o projeto da garagem e da varanda. Tá vendo essa janela? Ela é da sala. Então a hora que eu ia colocar a garagem, ela ia tampar tudo a ventilação e iluminação da sala. Então o que a gente fez? A gente abriu essas pérgolas aqui, ó, na garagem. Desse lado vai ser aberto, vai ser colocado um vidro, então ele vai entrar claridade. E isso vai deixar a casa bem mais clara do que se fizesse essa cobertura totalmente fechada, tá vendo? Então isso é um tipo de coisa que a gente só vê no projeto, entendeu? Então é muito importante você contratar um projeto de arquitetura. Obrigado pela dica, Isa. Então a gente vai encerrar o nosso programa. A você aí de casa, muito obrigado por acompanhar a gente até o final.
Agora você pode voltar a mexer no celular e seguir a gente lá no Insta. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho melhor o que é um projeto, como funciona o processo de aprovação, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E agora você pode correr lá, seguir a gente no @Movark_, envia sua sugestão de tema para o próximo programa, suas dúvidas. Muito obrigado para as minhas colegas aqui pela participação. Obrigada. E até a próxima. Valeu!